Olá, prazer estar com vocês. Estamos aqui na sede do CIESP Sul, gentilmente cedido para a gente poder fazer um bate-papo com a minha colega de bancada, Carol Pavese. Carol, o tema nosso é extremamente importante, aí está ao tempo todo aparecendo na mídia, que é a questão tarifária de Trump. Certamente isso não é o tema único. Provavelmente isso seja mais efeito colateral do que causa. Eu queria que você explicasse para a gente, mas evidentemente antes disso, se apresenta, por favor. Bom, então obrigada, Haroldo, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Carol Pavese, eu sou doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics, sou especialista em governança global e atuo como consultora e professora, ajudando as empresas a compreenderem o cenário internacional e pensarem a melhor forma de se posicionar nesse contexto muito conturbado e agora mais do que nunca, né? E essa nossa parceria, inclusive, vem justamente pela complexidade do tema. A gente não está falando só de comércio nem de economia, mas tem uma dinâmica e um pano de fundo muito geopolítico por trás, então está tudo muito interligado e por isso essa nossa dupla aqui hoje. Mas para a gente compreender essa guerra comercial, é importante a gente entendê-la dentro dessa disputa, principalmente China-Estados Unidos, e que ficou muito clara à medida que o Trump tem aliviado, pelo menos temporariamente, as tarifas para os outros mercados e mantido aquelas especialmente duras em cima da China, né? Essa guerra comercial, ela vai se inserir aí dentro de uma rivalidade que ela é cíclica da economia, né? E dentro de um processo de ascensão e queda de grandes potências nas relações internacionais. Historicamente, nenhum país se manteve como a principal potência continuamente, nem como a principal economia. Então é um processo recorrente que a gente veja quem está numa posição de muita vantagem, tentando manter essa vantagem e estender esse seu predomínio pelo maior período possível, sempre mantendo um olho aí na concorrência. E nesse caso vem a China como grande fator de disruptura dessa hegemonia norte-americana já há algum tempo, né? Hoje se firmando como aí a segunda maior economia mundial, a principal economia exportadora, o maior mercado de commodities do mundo e tem uma agenda muito forte, não só na questão econômica, mas também na questão de segurança e de inovação, que são temas que Trump anda muito no radar também. Então, essa guerra, ela é muito mais um debate entre titãs e isso acaba respingando para todo mundo. A gente viu a questão do comércio sendo usada como grande pretexto, e aí voltando à sua pergunta, os tarifaços, como a gente está colocando aqui, eles são muito mais um sintoma de uma tentativa desesperada de Trump de salvar a economia americana e de encontrar uma justificativa para reforçar essa rivalidade com a China como sendo necessária, colocando a China nesse papel de grande vilã das relações internacionais, do comércio, da economia internacional. Eu sou Haroldo Silva, eu sou economista, advogado, eu também tenho mestrado pela Federal do Paraná, doutorado pela PUC de São Paulo e estou, vice-presidente do Conselho Regional de Economia. Como a Carol mencionou, a questão China, tarifaço, Trump, etc., é algo muito maior do que a gente possa imaginar. Do meu ponto de vista, isso aí é uma guerra por tecnologia e por hegemonia. Os Estados Unidos estão, então, sendo ameaçados a partir do ponto de vista da sua hegemonia. Mas o cenário econômico, o que eu diria aqui para a nossa audiência é o seguinte: primeiro passo, Trump não vai conseguir reindustrializar os Estados Unidos com essas medidas. A reindustrialização é um processo demorado, multifacetado e não é só tarifa que acaba fazendo isso. Vale dizer, o Brasil tem uma política industrial e ela é complexa. Não é só tarifa que será capaz de reindustrializar os Estados Unidos ou qualquer outro país do mundo. Outra coisa que a gente está assistindo é a instabilidade que estas ações de Trump causam. Eu fico perguntando, que empresário levaria ou começaria a investir numa indústria metalúrgica, por exemplo, que demora 4, 5 anos para ser construída na sua totalidade e, mais importante do que isso, o payback, o retorno desse investimento deve demorar uma década.
sendo que numa única semana ou em 10 dias você tem 3 tipos de alíquotas de importação para os Estados Unidos. Qual é a segurança que esse empresário tem? Aquilo que o nosso empresário reclama aqui do governo brasileiro ou do Brasil, com razão reclama, é a falta de segurança e de previsibilidade. Isso não é mais coisa nossa, isso é coisa mais ainda dos Estados Unidos agora. Vejam que coisa complicada. O que Trump vai conseguir agora, no cenário econômico, é inflação nos Estados Unidos. E isso certamente tem um custo adicional em termos políticos para ele levar adiante os seus planos. O consumidor americano que está acostumado com uma inflação de 2%, 3%, vai ter uma inflação de 8% por conta de alíquota de importação. O abacate que vem do México vai sofrer tributação adicional. Os Estados Unidos não vai conseguir produzir isso. Isso vai chegar, evidentemente, à mesa do consumidor. Isso vai levar a uma necessidade do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, aumentar os juros, e aí sim começam as implicações domésticas. Esse aumento de juros pode levar a uma recessão global. Os juros no mundo todo pode ter que subir e isso pode ser um problema. E aí a gente entra certamente numa análise dos impactos disso para o Brasil. A pergunta que eu faço é: quais você enxerga mais evidentemente, Carol, nesse sentido? Pois é, Haroldo, enquanto essa guerra entre gigantes está sobrando para todo mundo, até os pinguins, como você colocou, a gente está tentando esperar essa poeira baixar para ver como é melhor se posicionar e traçar uma estratégia mais certeira, né? O Brasil, por enquanto, tem acertado muito na sua abordagem. A gente vê o presidente com um discurso, como todos os países estão fazendo, de tentar assegurar a sociedade e o mercado de que a situação está sob o controle e não se curvar diante da política comercial norte-americana, mas ao mesmo tempo a gente tem adotado uma linha muito diplomática, que aliás a diplomacia brasileira ela é reconhecida tem uma excelente reputação no sistema internacional. Isso joga muito ao nosso favor, né? Há sempre uma abertura, diálogo, mesmo que isso não possa parecer muito frutífero, mas o Brasil tem, antes mesmo do anúncio dessas tarifas, estabelecido um diálogo direto com o governo norte-americano, inclusive criando um comitê bilateral para diálogo que continua ativo, né? Então isso ocorre mais nos bastidores. A gente viu a medida de retaliação ter sido aprovada no Congresso, o que nos dá uma carta na manga a mais, que todos os outros países também têm, mas isso não quer dizer que a gente vai utilizá-la prontamente, né? Preciso ver como essa guerra vai se comportar em longo prazo. Aliás, falando em longo prazo, desde a nossa abertura comercial, o Brasil também tem investido na diversificação dos seus parceiros, e isso nos ajuda nesse momento de crise, né? Os Estados Unidos continuam um mercado fundamental, principalmente para alguns setores específicos, mas a gente tem uma diversificação aí desde o Mercosul, agora com o acordo Mercosul-União Europeia, voltando como uma grande opção que os europeus mesmos estão falando, né? Mas lá é uma estratégia, uma aposta de médio e longo prazo. A gente sabe que tem um processo de ratificação que ainda vai demorar. A nossa parceria com a China é muito frutífera também, então há muitas outras opções e esse momento é de enfatizar essa diversificação, né? Para a gente ver que essa dependência ela é muito ruim. Você mencionou o BRICS no bloco anterior, o próprio BRICS também é uma opção. São 10 países agora membros plenos do BRICS, desde Egito, Arábia Saudita, além dos próprios da sigla. Então há muitas possibilidades para a gente explorar nesse sentido, mas precisa estar pronto, né? E aí a questão é a falta ou a necessidade de uma diversificação também da nossa pauta exportadora. E isso se insere dentro de uma discussão de uma reforma da economia, de um processo de uma tentativa de reindustrialização do Brasil, onde a nossa pauta exportadora ainda é muito focada em produtos primários, em commodities. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre como essas mudanças ou essas possibilidades que se sinalizam para o Brasil impactam positivamente ou negativamente nesse nosso processo de aceleração e no contexto econômico que a gente está vivendo. Carol, certamente se a gente estivesse tendo esta conversa aqui agora, há alguns anos atrás, antes do Plano Real, por exemplo, ou logo depois do Plano Real, nós estaríamos num momento de crise cambial. O Brasil não tinha reservas internacionais até aquele período, a gente tinha muita dificuldade.
O cenário atual é muito melhor do que seria se nós tivéssemos com falta de dólares. O Brasil tem reservas internacionais da ordem de 340 bilhões de dólares, que nos dá um colchão de segurança. Diferentemente do que o presidente da República falou, que não, o Trump pode falar o que quiser e etc., que isso vai nos salvar, não vai nos salvar de tudo. A gente tem que continuar atento. Essa reserva é fundamental, é um seguro importante, mas ela não é a solução de todos os males. Outro aspecto importante que a gente precisa considerar na economia brasileira agora. Nós temos uma taxa de juros real que tem sido criticada, inclusive por colegas economistas e por os empresários, certamente ela é criticada. Nós estamos com quase 15% de juros ao ano no Brasil. É algo injustificável tendo em vista as variáveis macroeconômicas brasileiras. Há evidentemente aqui uma distorção e isso precisa voltar para o devido lugar. Não é apropriado do ponto de vista macroeconômico que essa taxa esteja nesse patamar. Nós já estamos com uma taxa bastante restritiva em relação à economia. Ela demora pelo menos uns 6 meses, uma taxa de juros para fazer um efeito e certamente essa taxa atual já é restritiva o suficiente. Então precisamos vencer isso sob pena deste ambiente internacional contaminar ainda mais as nossas empresas. E no ano passado a gente teve um recorde de empresas pedindo recuperação judicial e certamente no ano de 2025, podem me cobrar, nós vamos ter um aumento ainda do número de empresas pedindo recuperação judicial. Você que está nos assistindo aqui agora, eu acho que é uma coisa para você ficar atento, tomar esse cuidado, se antecipar e se a empresa tiver com dificuldade de caixa, procurar ajuda especializada para sair disso antes que a recuperação judicial seja a única alternativa. As bolsas de valores no mundo estão extremamente voláteis. A gente tem visto até os colegas de Trump com uma espécie de insider information ganhando dinheiro a mais, né? Ele até colocou na rede social, um momento bom para fazer uma compra. Eu acho que se fosse no Brasil, alguém já estaria preso, né? E aí eu fico pensando, será que esse é o berço do capitalismo e tem alguns bons exemplos para nos dar? Claro que tem, mas também tem maus exemplos que estão acontecendo aqui agora. A gente precisa ficar atento em relação a isso. E por último, antes de passar para você, Carol, eu vejo o seguinte... nós temos coisas boas acontecendo no Brasil aqui agora e essa transformação do tabuleiro global pode nos dar algumas oportunidades. Cito duas. A reforma tributária, que as empresas precisam compreender, esse momento é um momento sui generis de mudança e de momento de preparação. Ela vai trazer um nível de competitividade muito maior, especialmente para alguns setores. A indústria, em particular, que vai ter uma redução de carga tributária em quase todos os seus aspectos, porque vai distribuir um pouco mais a carga tributária brasileira. A alíquota média vai ser elevada, mas a alíquota efetiva certamente vai ser menor do que o que nós temos agora. E, por último, a nova indústria Brasil, que é a política industrial brasileira, já começa a trazer algumas evidências de melhora. E aí não é uma medição do IBGE ou de algum órgão que alguém possa pôr algo sob suspeita. Você tem a UNIDO, que é um órgão das Nações Unidas, e que disse o seguinte: em 2022 a indústria brasileira estava na posição de número 70 e agora a gente está na posição de número 25 do ranking. É suficiente? Não, evidentemente que não. O Brasil, como sendo uma das 10 economias, deveria ter a indústria como uma das 10 indústrias mais importantes do mundo. Só para passar para você agora, eu digo o seguinte, Carol, a gente pode ajudar as empresas a compreenderem não só esse cenário internacional complexo, mas quais as possibilidades diante de uma política industrial, quais as possibilidades diante de uma reforma tributária essas empresas podem ter. Bom, Haroldo, falou aí da nova indústria Brasil e de uma tentativa de revitalizar a economia brasileira, diversificar a nossa pauta exportadora, né, sem perder a nossa vantagem competitiva que a gente já tem assegurada em alguns setores. E isso tudo configura uma oportunidade e gera uma necessidade da gente pensar internamente, enquanto setor privado, enquanto empresa, um planejamento estratégico que a gente pense onde a gente vai se inserir nesse Brasil, espero de um futuro muito próximo, e também nesse novo contexto internacional que vai se desenhando. E isso passa pelo planejamento de uma estratégia de sustentabilidade econômica e sobrevivência dos negócios e que demanda inovação e sustentabilidade. Parece um pouco estranho eu estar falando de sustentabilidade, mas quando a gente olha para a própria economia chinesa, esse modelo
de automação, de inovação tecnológica, de desenvolvimento de ponta da China, ele tem abraçado, ainda que com alguns percalços, a agenda ESG. Né? Então, esses países todos e os nossos grandes competidores, mas também mercados potenciais, têm estado mais atentos a uma série de normas. Embora se rasgue os princípios do comércio internacional e essa ênfase toda tenha sido em questões tarifárias, há muito tempo que as principais barreiras para o comércio são as barreiras não tarifárias. E as barreiras ambientais e barreiras sociais, elas têm crescido exponencialmente. Né? A gente pensa no acordo Mercosul-União Europeia mesmo, um dos grandes obstáculos é a questão da sustentabilidade. Então, outros mercados estão passando a fazer essas exigências. Então, não adianta só a gente mapear esse cenário comercial e econômico, é importante acompanhar essas tendências globais no âmbito dessas barreiras não tarifárias também, para que a gente possa antecipar esses riscos e estar preparado para mostrar que o Brasil e que o nosso produto é um produto que tem um diferencial competitivo grande e que vai estar apto para entrar nesse mercado. Senão a gente vai ficar restrito a países com menor regulamentação e economias muito mais frágeis, inclusive, do que as nossas. E ninguém quer isso, né? Então, diante disso tudo que a gente falou, uma coisa é certa. Essas mudanças, elas vieram para ficar e essa volatilidade, ela tem uma duração de curto, mas também com efeitos de médio e longo prazo. Não dá para continuar fazendo o que a gente está fazendo, né? E querendo ganhar num novo jogo. E aí, como que a gente pode ajudar, então, as empresas, né, nesse caos todo, a se organizarem e otimizarem, para a gente ver o copo meio cheio aqui, uma oportunidade de alavancar os seus negócios diante de tanto caos? Olha, Carol, ponto extremamente importante. O Michael vai colocar para a gente aqui agora um painel que mostra aí algumas das alternativas que a gente pode ajudar o empresário a compreender de maneira técnica o que está acontecendo em termos globais. Existem implicações que são globais, mas que do ponto de vista da sua própria empresa, você deve mudar a estratégia, compreender o cenário econômico, traçar cenários futuros, e é isso aqui, essas estratégias que estão colocadas aí para você, é que podem ajudar, e a gente pode também ajudar o empresário a compreender e levar isso adiante. Eu estou agora, Carol, com um colega, né, um amigo, Emanuel Pessoa, ele está na China, está passeando ali pela Ásia, passeando é maneira de dizer, o cara trabalha demais e além de tudo no fuso horário, ontem a gente estava conversando de madrugada lá para ele. E por que eu estou mencionando esta conversa? Porque vai ser fundamental observar quais são os próximos passos, não só dos Estados Unidos, mas o que vai acontecer com a China do ponto de vista da empresa local. Aqui, agora eu estou pensando no Brasil, o que está acontecendo lá que pode ser revertido aqui no Brasil. Por quê? Um dos riscos que acontece agora, e que talvez seja mais evidente, é que pode ter uma avalanche de produtos importados vindos deste excedente chinês que por acaso não vá para os Estados Unidos. Eu estou falando só chinês, mas pode ser vietnamita, pode ser de qualquer parte da Ásia ou de outros países que foram taxados por Trump, não vai para o mercado americano, vai para onde? O Brasil pode ser um desses lugares. Então, os nossos empresários de várias áreas da economia, como da indústria de dispositivos médicos, os nossos empresários da área têxtil de confecção, pessoal da área de calçados ou automotivo, tem empresário que eu conheço da área de pneus que está fazendo novos investimentos aqui no Mercosul e que pode ser impactado por isso. Então é importante que a gente ajude a entender esse cenário. O pessoal do varejo, a gente vai ter uma mudança dos preços relativos em termos globais. Esse preço doméstico vai aumentar, vai diminuir, vai ter mais acesso para o consumidor brasileiro ou menos acesso? O agro, por exemplo, vai ter uma oportunidade gigantesca de ampliar o seu mercado chinês. Por quê? Se a China colocar restrições, como parece que vai ser sério, ali parece que não é tão volátil quanto as decisões de Trump, colocar suas restrições ao mercado norte-americano,
muito provavelmente vai abrir espaço para produtos brasileiros que já são competitivos no agronegócio atingirem ainda mais o mercado americano. Sem dizer que a gente também... Americano não, chinês. Sem dizer que a gente não está brigando com os americanos. Ou seja, a nossa diplomacia é hábil o suficiente para a gente continuar vendendo para os dois mercados, Carol. Então eu acho que isso é importante. E você, o que imagina? O que a gente pode ajudar nesse cenário também a diretamente apoiar o empresário brasileiro a compreender, olhando do ponto de vista micro, desses segmentos que eu acabei de mencionar? Como é que você acha que a questão da sustentabilidade pode impactar? A gente vai ter a COP agora. O que você acha? Como é que a gente pode se posicionar via COP, por exemplo? Exato, a gente ainda tem a questão de descarbonização como um elemento central da política brasileira de industrialização, né? E isso continua nessa agenda internacional. A gente falou dos terras raras, não serve só para tecnologia, mas ela serve também para descarbonização. Então, nesse sentido, é importante a gente fazer esse pulo do gato, inclusive porque a descarbonização ela rompe com a nossa dependência de energia importada, né? E aí a gente tem ou o próprio petróleo, alguns combustíveis fósseis que também vão ser afetados por essa guerra toda. Então tem uma questão disso, tem uma escassez de recursos e tem uma briga por esses recursos. Isso é um dos temas chaves. Mas o que a gente propõe aqui é primeiro compreender esse cenário de uma forma mais sistematizada e pensando a partir da realidade do setor e da realidade daquela empresa. Né? Então, fazer uma leitura específica e canalizada. E segunda questão é entrar com um planejamento estratégico. Né? Primeira questão é fazer essa leitura, a gente faz uma análise de riscos. E a partir dessa análise de riscos a gente puxa também uma análise SWOT, porque como a gente falou, há oportunidades, essas oportunidades precisam ser identificadas para que a gente possa triunfar em cima delas, né? Construir cenários, está tudo muito incerto, é difícil optar por uma estratégia única. A única coisa que não dá para fazer é ficar embaixo da mesa esperando tudo isso parar. Então construir esses cenários para pensar estratégias de mitigação, porque se tudo isso ficar realmente pior, o que a gente pode fazer e antecipar o impacto desses riscos e também estratégias de otimizar essas condições novas que vão sendo colocadas, né? Então, nesse sentido, todo esse conhecimento que a gente discutiu aqui, que junta geopolítica, que junta balança de poder, regulamentações internacionais, tendências em agendas específicas, como a agenda de sustentabilidade, com políticas nacionais, fomentos de créditos que a gente vê tendo aqui no Brasil e também no mercado internacional, voltando, por exemplo, para a questão de inovação tecnológica aliada à sustentabilidade, é uma série de recursos ainda colocados aí no sistema internacional que a gente pode, inclusive, e deveria se fazer valer mais deles. Tudo isso precisa ser muito bem organizado para se inserir numa estratégia eficiente, bem planejada, que não seja só reativa ao que acontece no mundo, mas para que a gente possa ser propositivo e, principalmente, capitalizar em cima de todas essas incertezas. Então, é nesse sentido que eu acho que a nossa parceria aqui vem a somar e vem a contribuir, e por isso a gente está aqui nos colocando à disposição para te ajudar a entender muito mais isso e pensar a melhor forma de enfrentar esse período muito turbulento que vem pela frente. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma imersão na Amazônia há pouco tempo atrás, eu e você, para trabalharmos ali a compreensão do cenário local, observando a questão da sustentabilidade. Foi algo muito enriquecedor e a gente está preparado para aplicar isso e esse conhecimento adquirido de maneira direta para as empresas. Mas o empresário deve estar aqui pensando, né? Poxa, como é que eu faço isso? Como é que eu tenho acesso a vocês? E aí, o Michael vai mostrar para a gente aqui o nosso ponto de contato, né? O nosso e-mail institucional, diretoria@proboconsultoria.com, além desta própria mídia social que você provavelmente vai nos assistir aqui. Se você, empresário, quiser este conhecimento à sua disposição, uma análise apropriada, compreendendo o cenário macro, o cenário meso e o cenário micro, aquele em que você está envolvido, não hesite. Nos chame para conversar, vai ser um prazer e certamente a gente vai poder ajudar você a ser mais competitivo.